Nós vamos falar agora. Essa primeira aula foi um pouco polêmica, né? Mas olha, deixa eu falar uma coisa. Gente, tem coisas. Jesus falou um negócio para um discípulo interessante. Jesus falou uma coisa para o discípulo, falou assim, ó. Existem coisas que eu queria falar com vocês agora, mas não posso falar. Então, existem coisas que vai ser o tempo que vai trazer à tona algumas revelações bíblicas. Tinha coisa que o discípulo tinha que falar, Jesus queria falar, só que eles não iam conseguir suportar o que Jesus ia falar. Eu acho que na nossa vida também é assim. Existem momentos que a gente vai descobrindo. O fato de você estar escutando coisa aqui que você talvez esteja achando polêmico e difícil de entender agora, você tem que perseverar. Não deu para entender? Deixa um pouquinho de lado. Vamos lá para aquilo que você entende. E vai crescendo. E vai crescendo, e vai crescendo, até chegar ao ponto de você entender. Ok? Só não pode desistir. Tá bom? Paulo falou um negócio interessante. Quando eu era menino, não estou falando que você é menino na fé, mas ele falou, quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, discorria com o menino, mas agora que eu cheguei a ser grande, larguei, abandonei as coisas de menino. Então, na vida ministerial, espiritual, nós vamos crescendo, mas só dá para crescer lendo, debatendo, conversando. A gente tem que pegar a Bíblia e esmiuçar, torcer. Vai ter coisa que vai entrar arranhando na tua garganta, né? Amargo, né? Vai entrar quadrado, mas tem que permanecer. E você não é obrigado também a... Não, eu creio assim. Porque se você for para a faculdade, não sei quem fez faculdade aqui, você vai ver o professor da faculdade falando coisa do arco da velha, que você nunca queria ouvir aquilo, e não vai admitir de nenhum, mas você vai ter que assistir a aula, tá bem? É assim que vai acontecer. Eu queria falar de um tema agora importante, que está no capítulo 12 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vou até anotar aqui, versículo 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Olha o que Paulo fala sobre os dons espirituais, porque isso vai cair na prova e vai cair no trabalho. 12, 1. Você observou a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala? O que ele diz? Primeira frase que ele diz: amém. Então, olha só. Não seja ignorante. Exato. Não seja. Agora, o que é ignorante? O que é ser uma pessoa ignorante? Não tem conhecimento. Não entende. Ignorante é quem não entende. Os dons espirituais precisam ser entendidos. Você não pode ser ignorante acerca dos dons, porque senão você vai se atrapalhar, senão você vai ter problema, alguém vai te passar a perna. Você tem que ter discernimento sobre os dons espirituais. Então nós vamos falar de cada dom espiritual desse, e nós vamos aqui aprender como que ele se manifesta e como que acontece. Versículo 2 diz: vocês sabem que quando era do mundo, de uma forma ou de outra, era fortemente atraídos e levados pelos ídolos mudos. Quando a gente era do mundo, quem nos iludia eram os ídolos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Sabe o que é anátema? Quem sabe?
Alguém sabe o que é anátema? Aqui na minha versão está escrito é maldito. É maldito. Anátema não é anatema, não. É anátema. 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 Anátema significa maldito. Todo mundo que diz que Jesus, quem diz que Jesus é anátema, ele não está dizendo isso pelo Espírito. Quem diz que Jesus é Senhor, está dizendo pelo Espírito. Olha o que Paulo está falando. Então, se uma pessoa não crente dissesse: eu acredito em Jesus como meu único e suficiente Salvador, só que eu não estou servindo Ele, ele está falando através de quê? Do Espírito. Agora eu te pergunto, é um dom do Espírito? Não, ele só está dizendo que Jesus é Senhor. Então, quem não diz que Jesus é Senhor é maldito. Quem diz que Jesus é Senhor é do Senhor. Olha o que está no versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então, deixa eu te mostrar aqui. Cada um tem um dom. Você tem um dom, eu tenho outro, outro tem outro, eu tenho outro. Mas o Espírito que manifesta naquela pessoa é o mesmo que manifesta em mim. O dom que é diferente. Aquela igreja, por causa daquele pastor, o ministério é de libertação. O outro é de ensino. O outro ministério dá ênfase mais no louvor. Mas o Senhor é o mesmo. É a mesma coisa no hospital. Igreja é igual hospital. Cada igreja tem especialidade em uma área. Você vai numa igreja que a ênfase daquela igreja é mais louvor, adoração. E vai na outra, é mais palavra, é mais ensino. Vai na outra, é libertação. Vai na outra, cuida mais de família. Vai na outra, cuida. Cada igreja, cada ministério cuida de uma área específica. A nossa igreja, ela tem uma característica mais voltada para o ensino. Essa é a nossa característica. Acontece outras coisas aqui? Sim. Mas o nosso ponto forte é o ensino. Então tem igreja que cada igreja tem o seu ministério. Então vamos devagar para você entender. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor mesmo. E há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Espírito, o mesmo Deus que opera tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Na minha versão é assim. Agora, vamos primeiro dom, que é importante. Palavra da sabedoria. O que é palavra da sabedoria? Quem pode dizer? Pelo Espírito, uma pessoa tem a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? Hã? É a pessoa que tem o dom de apaziguar conflitos. Existe um conflito, ele vai dar uma palavra que vai acabar com o conflito. Palavra da sabedoria. A pessoa está naquela discussão, não é um problema na igreja, um conflito na igreja, um zum, um falatório, não sei o quê. E tem uma pessoa com dom do Espírito, para quando ele for falar, resolver todo o problema. É a palavra da sabedoria. Tem uma passagem na Bíblia que diz que, eu não me
recordo onde está, mas os pacificadores, bem-aventurados Os pacificadores. porque deles serão eles no céu. Exatamente. Esse pessoa que tem a palavra da sabedoria é o tipo da pessoa pacificadora, que em vez de botar lenha na fogueira, ele vai chegar apaziguando. diminuir a situação conflitante que está ali. É a pessoa que tem a palavra da sabedoria. Sabe aquela pessoa agradável que você gosta de conversar, que você está aflito, preocupado com alguma coisa, e sei o que, e a pessoa tem um bom conselho, tem uma boa orientação para te dar, tem um bom... e você sai em paz daquela conversa? Isso é o Espírito que dá à pessoa. Palavra da sabedoria. A pessoa, você vai procurar um conselho, e a pessoa chega e fala: fulano, faz assim, 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 assim. De uma forma muito sábia, ele vai te explicar o caminho que você deve levar. Isso é palavra da sabedoria. Agora, quem não tem a palavra da sabedoria, ele vai acabar de botar problema. É apagar o fogo com gasolina, né, pastor Mazinho? Tem gente que faz isso. Ok? Isso é a palavra da sabedoria. E a outro, pelo Espírito, a palavra do conhecimento, que também é a palavra da ciência. É o segundo, pastor? É o segundo, não é o segundo? É. Conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? É quando a pessoa ele tem conhecimento da área, do assunto, domina. É a mesma coisa que ciência. Palavra do conhecimento, ele sabe o que está falando, pelo Espírito. Às vezes ele nem estudou muito sobre aquilo, mas ele tem ele tem um discernimento de conhecimento tão grande que ele te revela um segredo bíblico. Esse dom aí é um dos dons que o nosso Deus tem, que ele deu para nós, da nossa onisciência. Então, se você, o conhecimento é você chegar assim, fulano, isso assim, assim, eu tenho dificuldade de entender isso. A pessoa que tem a palavra do conhecimento vai te ensinar. E tem gente que tem dom para isso. E esse é um dom magnífico. Mas pouca gente observa esses dois aqui. Qual o próximo? Qual o próximo? Fé. Aí você também pergunta: pastor, fé todo mundo tem. Não, mas como dom do Espírito, poucas pessoas têm. Existe o dom da fé, esse aí, e os frutos da fé. Qual a diferença? Então, o dom da fé é quando uma pessoa, ele tem uma fé sobrenatural, que tudo vai funcionar, que tudo vai dar certo. Ele acredita que vai funcionar, mesmo que a coisa esteja um caos, ele está sempre falando: tenha fé, acredite, ele manifesta a fé. E tem o fruto do Espírito também, que é fé. Só que você tem que entender o seguinte, só para você entender, para não poder, dons vem de fora para dentro. Frutos vem de dentro para fora. Ok? A diferença é essa. O dom vem de cima. O fruto vem de dentro. Então, os dois, tanto a fé como dom do Espírito, como fruto do Espírito, eles existem. Só que um vem de fora, o outro vem de dentro. Entendeu? Essa é a diferença. Se tivesse os dois, seria ótimo para todo mundo, né?
E o próximo? A palavra de fé? Não, a fé já botei. Mas é o quê? Já falei. A fé é uma manifestação sobrenatural mais do que uma fé comum. É uma fé mais além do que uma fé natural. É a pessoa acredita. Não sabe, tem crente que é o seguinte: ele tem fé porque aceitou Jesus e ele foi salvo por meio da fé, ele acredita em Deus. Amém. Só que ele não acredita que vai acontecer coisas extraordinárias. Ele está sempre sendo pessimista, está sempre acreditando que vai dar errado. Mas o otimista, o que tem fé dada pelo Espírito, por exemplo, eu quando nós viemos para cá, compramos esse terreno aqui era alto, e ali descia assim, uma bacia assim, lá embaixo, tinha uma casa velha aqui, eu tenho foto para mostrar depois, tinha ali um negócio ali, isso aqui era um caos, esse lugar aqui, sabe? Imagina um lugar horroroso. Eu lembro disso aqui, meu irmão mora aqui atrás. Lembra? Ai, tá vendo? Era horroroso, o pessoal vinha com lixo, jogava aqui dentro. Isso aqui ficou abandonado vários anos, tá? Eu conheci o dono desse terreno aqui lá na Bahia, lá em Porto Seguro. Eu fui para lá para fazer lançamento do meu livro, participar de um congresso. Cheguei lá e encontrei o dono daqui, sem ir lá para isso, fui lá para outra coisa, e descobri que ele morava lá, porque ele me encontrou, eu encontrei ele, o Espírito Santo fez assim, ó. Meu Deus, Né? E hoje nós estamos aqui. Aí olhando assim, poxa, não tinha nem condição. Saiu 7 caminhões de lixo desse terreno aqui. Eu acredito que eu tenho um pouquinho desse dom aqui. Se eu não tiver muito, eu tenho um pouco. Porque eu sempre acredito que vai funcionar. Eu vejo um caos assim, negócio tudo torto, para mim vai ficar certo. Eu acho que vai funcionar. Igual lá, né, pastor André? Não é igual lá? Fé. Olha, nós estávamos, se eu conhecer a nossa igrejinha, na garagem. Nós estávamos muito apertados, as pessoas, estava ruim, Isso. incomodando o vizinho. E em setembro, nós fizemos uma oração, em setembro é o dia do aniversário do nosso ministério. Sim. Fizemos uma oração e eu falei que assim, ó, vou profetizar aqui, que no dia 31 de dezembro não tinha telhado, só tinha o alicerce. Dia 31 de dezembro nós vamos fazer uma pré-inauguração aqui no telhado. Foi pela fé, a igreja não tinha um centavo. Foi pela fé, pastor. Dia 31, depois como eu tenho no Facebook, está faltando 60 dias, está faltando 50 dias para a conquista da terra prometida. Falta 58 dias para a conquista da terra prometida. E o pessoal olhava assim, pastor, acho que isso se deu mal. Se se deu mal, não vai dar não. Falei, não, Deus falou que eu vou fazer, eu vou fazer. Dia 31 de dezembro nós estamos lá com o telhado. Deus enviou um engenheiro para poder fazer o telhado para mim. Eu comprei tudo, né? Fiado, me deram tudo para eu pagar depois. O engenheiro me cobrou um preço bem baixo. Inacreditável. Então, o que é? Fé. Deus falou comigo, ó, você vai. Só rápido, ainda vou dizer mais ainda, pessoal. Tem um rapaz que é pai de um jogador de futebol do Flamengo, ele é daqui da Costa. Ele distribui cesta básica ali dentro da Brasília. E ele falou para mim, pastor, eu vou te ajudar, vê o que o senhor precisa, que eu vou te ajudar nessa obra, porque ele é desviado da igreja. E no dia da inauguração eu vou estar lá, juntamente com o senhor. Falei, fiz a listagem, tudo que ele precisava. Deu 15 mil reais. O filho dele jogava na Roma, ganhava 1 milhão por mês. Deu 15 mil reais. Estou até ontem esperando. Hoje ele pode trazer. Até ontem esperando. A igreja está lá de pé. A igreja está de Viu? pé. Não foi o jogador de futebol, foi Deus, né? Deus que ele passou para Porque eu acho o seguinte, se você comece a pedir dons espirituais, começando daqui. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, do conhecimento e fé. Esses são sensacionais, dons extraordinários, tá? Mas sabe o que a pessoa pede? Qual os dons que é mais pedido?
Não, quem que pede mais um? Os dois que são mais pedidos são o quê? Dom de curar, dom de profecia. Falar em línguas, fé. Pede isso aqui, ó. Sabedoria. Salomão pediu sabedoria. Exato. Aí Papai do Céu foi. Isso. O próximo dom, qual é? Esse está escrito assim, ó. Dons de curar. Todos os outros estão no singular. O de curar está no plural. Já observou isso ou não? Por quê? Quem sabe? São várias curas. De várias coisas. Várias doenças. Então você tem que descobrir, você que tem dom para orar pelo enfermo, você descobrir qual é a tua especialidade no dom. Você cura coluna? Você é o curador de coluna? Tem um aqui doente aqui já de coluna. Você cura dor no estômago? Então, chama essa pessoa. Especialista em dom de curar algumas doenças. Por que que o R.R. Soares só cura caroço? Né? É porque ele só espelha caroço. Vê onde está o caroço, sumiu. Então, a pessoa tem que descobrir qual é o dom dele de orar o quê? De orar o quê? Procure isso. Deixa eu fazer um negócio aqui só para poder apimentar, que eu adoro botar tumulto na aula, hein? Depois fica todo mundo. A pergunta que eu te faço é o seguinte: quem cura? É você ou é Jesus? Olha como é que todo mundo falou junto. Errado. É a fé? Quem cura é você. Ele não usa como instrumento, Não. Quem cura é você. Está escrito isso na Bíblia ou não está, irmão? Então tá bom, vamos ler. Lê lá, por favor. Lucas 16, é isso? Vamos rapidinho aqui. Vamos lá. Pastor, mas eu nunca ouvi isso na minha vida. Meu irmão, então está lendo a Bíblia. Lê o que a Bíblia está dizendo. Não, Lucas. Não é não? Então é 15:16. Aquele de cura. Não. Eu estou errado. Então estou lendo errado. Deixa eu me achar aqui, perdão. Deixa eu me achar aqui. E não é Lucas não, gente. É Marcos, perdão. Estou longe a beça. É. O que eu falei, Lucas? Pode, vai continuando. Estes sinais dirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônio, falarão novas línguas, tragarão mais serpentes, e se beberem alguma coisa, no sítio não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Como é que está escrito? A última parte. Não, é o último versículo. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Está escrito, você põe a mão, Jesus falou assim por acaso, vocês põem a mão e eu curo. Está escrito assim? Não. Vamos ser sinceros, irmão, como é que está escrito? Fala a verdade. E os curarão. E agora? Mas lá no começo, pastor, está escrito Que em seu nome
Mas lá no começo está dizendo assim, em meu nome, farão tal, tal. Né, fala, em nome de Jesus. Quem cura é você. Mas você vai... Em, ó, em nome de Jesus, quem cura é você. Em nome de Jesus, quem cura é você. Em nome de Jesus, quem cura. É simples. É a autoridade que tem que ter. É chegar no altar do seu nome. Entendeu? Oi? É assim. Sabe, gente, deixa eu falar aqui. Essa questão é um dom. Tem gente que tem mesmo. Sim, eu fui orar uma irmã, que ela estava passando mal, falou assim, Dani, como você veio fazer uma oração por mim? Eu saí da minha casa, fui lá e fiz uma oração por ela. E quando foi um pouquinho mais à tarde, ela me ligou falando que já estava ótima, que ela estava fazendo as coisas dela normal. E ela agradeceu pela oração. Então, vamos supor, um exemplo. Quando você vai orar por alguém, Jesus não mandou ficar assim, ó, Senhor, cura essa pessoa, levanta essa pessoa, e ainda mais tem gente que ainda fala assim, se for da tua vontade, Senhor, quem tem dom de cura, nem pergunta se é da vontade de Deus. Deus já deu o dom para ele, e ele não vem fica pedindo a Jesus para curar. Ele fala, em nome de Jesus você está curado. Levanta. Ô pastor, também, assim, várias passagens que falam de cura, fala que é mediante a fé da pessoa também, né? Muitas vezes não. O paralítico que foi levado pelos 4 homens, Pela fé dele. ele foi curado pela fé do paralítico ou pela fé dos 4? Dos 4. Aí pela fé dela, é diferente. Aquele também que está com a filha enferma dentro de cada pessoa. Dons de curar, outro Jesus curou, depende. Vamos ver o que aconteceu quando Pedro e João curaram o paralítico. Presta atenção na palavra. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Ele está falando que Jesus dá, não. Ele está falando que ele é que dá, porque ele tem o que recebeu de Deus. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o que ele fez mais? Pegou o cara pela mão e botou em pé. O que significa isso? Eu pergunto, ele ficou orando para o homem ser curado? Ele deu uma ordem para cura. Quem tem dom de curar, não fica nem orando, porque ele já tem o dom. Isso que eu quero dizer. É claro que a igreja que mais cresce, as igrejas que mais crescem e o trabalho que mais funciona, é a igreja que tem a pessoa manifesta esse dom aqui. Porque o mundo está doente, as pessoas precisam de cura, necessitando. E aí vai receber os dons, a cura através dos dons que aquela pessoa vai ter. Irmão, tem gente que tem o dom de curar mesmo. Ele põe a mão em alguém e aquela pessoa é curada. Ele passa um negócio, uma energia espiritual para aquela pessoa que funciona. Agora, eu já conheci gente que tem um dom até contrário. Ele vai orar, a pessoa morre. Que não é evangélico? Não, aí se ele não é evangélico, quem está dando isso aí não é o Espírito Santo. Porque o dom do Espírito Santo é dado só para crente. Quem não é crente não tem dom do Espírito Santo, não.
Ele é aquele de curandeiro. Ele tem dom de curandeiro, outra coisa. Não de Espírito Santo. Mas existe igrejas que curam essas planta e tal, mas aí o pastor não é muito certo. Não dá um bom testemunho. Então, o grande problema disso tudo é dom. Se ele vai ser salvo ou não é com Deus. É por isso que eu falo a questão dos dons, irmão. Nós lemos lá em Romanos, né? 11, 27. Os dons e a vocação são irrevogáveis. O dom não salva, o dom não quer dizer nada em relação à vida eterna. Dom é dom. Salvação é salvação. E perdeu, não é porque alguém tem dom maravilhoso que vai ser salvo. Por isso que você tem que prestar atenção. Não é todo mundo, não é porque a pessoa tem dom que ele é santo, que é Deus. Eu conheci gente, eu conheci uma pessoa. Eu, pastora, nós éramos presidente de outro ministério. Interinamente, ficamos 6 meses nessa direção. E uma pessoa do ciclo de oração, irmã, estava tendo caso com uma pessoa que era o dirigente da libertação. Irmão, o camarada, o negócio era sobrenatural na mão dele. Ninguém dizia que ele estava fazendo aquilo. E nós descobrimos, tivemos que tomar atitude. E o que aconteceu? Depois que descobrimos e fizemos eles confessarem, e depois ele falou publicamente que eu vou confessar de uma vez, porque ela disse que ia largar o marido para ficar comigo e não largou, e eu vou logo abrir o verbo. Só que o homem botava a mão em alguém, acontecia ali um negócio. Então, se a gente for atrás de dom, a gente pode quebrar a cara. O dom não significa que a pessoa está salvo. Dom não significa que a pessoa tem Deus. Dom é dom. E não é... Quanto a mão levantada, meu pai do céu. Um monte de gente... Agora... Se eu sou membro daquela igreja, desculpa essas coisas, né? Desculpa essas coisas. Aí, se eu continuar ali naquela igreja sabendo que está errado, eu estou debaixo de uma liderança aqui, que está errada, que não quer minha situação. Porque, tipo assim, eu aconteceu isso comigo, eu descobri e tal, aí eu saí, aí outras pessoas, não sei o que, porque Deus está com ele, porque ele faz isso, faz aquilo. Eu falei assim, não, mas se você está debaixo de uma liderança que tem uma visão que vai te levar para o céu, né, assim, eu estou... Aí a gente tem que saber, né? Irmão, não quer dizer, vamos supor, se você tem uma liderança que Deus usa, eu não vou dizer que Deus usa, que manifesta os dons, não quer dizer que Deus está com ele, não, e que é salvo, não. Uma vez eu cheguei para uma pessoa, sabe, aquela pessoa que pegava a chave assim, ó, botava um monte de chave em cima da mesa, e falava assim, ó, o dono dessa chave aqui, eu estou vendo isso. O camarada parecia um raio-x no negócio. Conhecia tudo. E estava numa situação errada, muito errada. Eu fui e falei com ele. E falei, ó, tá errado. É melhor você se consertar, tal. Não. Se eu tivesse errado, Deus não me usava. Se eu tivesse errado, Deus não me mostrava essas coisas. Então a pessoa está confundindo, irmão. Ele está sendo conivente, ele está como que eu vou dizer? Se escorando nos dons. É isso que você tem que ter cuidado. Mas aí eu penso assim, aí o senhor falou que a gente deve obedecer a liderança aí que você falou. Não, se você... Mas se eu souber que eu sou da autoridade que você está falando, tipo, pastor não deixou fazer isso, aí eu não vou. Se eu, tipo assim, eu estou de uma liderança que ele fala que eu posso ou não posso fazer, e eu sei
Não, aí não. Você não pode fazer o que é errado você fazer. Aí não. Desde o momento que você descobriu que o pastor não está na visão, vai te levar ao reino, você não pode ser conivente com ele. Tem que sair fora daquilo ali. Aí tá certo. Sim, irmão, fala. Então você considera eles como falsos profetas? Porque na verdade Deus diz que seu nome eu curei, profetizei, fiz proezas, mas a parte mesmo alguns pegou de compreender. Sim. Porque é o seguinte, vai ter gente que por causa do dom vai fazer coisas maravilhosas. Vai enganar todo mundo. E vai usar a desculpa do dom Para poder continuar. E Jesus vai dizer, eu nunca conheci você, apartava de mim, mas em teu nome eu fiz isso e aquilo, por causa dos dons, e não porque ele é salvo, por causa dos dons. Então, não confunda dom com salvação. E fulano é homem de Deus, é cheio de dom. Não viu o caso agora do pastor Adeildo Costa? O que aconteceu com o pastor Adeildo? É porque já virou à tona, ele mesmo confessou, já está sendo tratado, nós estamos orando por ele e tudo mais. Deixa eu te falar uma coisa. Ele já vem pregando e Deus e fazendo coisas maravilhosas em adultério, usando drogas, pregando em grandes congressos, gente sendo batizada no Espírito Santo, gente sendo curada, gente sendo liberta e ele usando droga. Pode isso? Quem fez isso? É o dom. Dom. E as pessoas não receberam? Receberam de Deus. Porque Deus um dia deu dom para ele. E aí? Automaticamente, desde o momento que fazemos oração, Senhor, a partir de agora não seja mais ele, e sim o seu Espírito. Aí ele manifesta o dom. É isso? Não, eu sinceramente, se eu souber que aquela pessoa, se eu não souber que aquela pessoa está no erro, eu não quero ouvir aquela pessoa, não, eu sei. Mas é isso que eu estou falando, a gente não sabe. Se eu não sei, eu nem. Aí o senhor ora por isso, aí a pessoa é usada pelos dons. É usado pelos dons. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu conheci um outro, vou ter sinceramente, não a gente vai falar não, porque o negócio é cabeludo. Homossexual. Faz coisas extraordinárias, o povo gosta, mas gosta de homem. E aí? Eu conheci e sei quem é, e que o povo convida, e aonde vai, lota. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ali da Lapa, o pastor da igreja contemporânea da Lapa, a igreja dele fica assim, ele cuida da TV, mas é uma igreja de homossexualidade, até lançar uma sexualidade agora. Exatamente. E na varanda da Bíblia, eles tiraram a criança do Agora eu pergunto para você, vai com dom, com tudo para o inferno? Pega o dom, volta na bolsa. Lá do lado da minha casa tem um vizinho assim. É isso que eu estou falando, irmão. Casais e lá procura ele é homossexual. Chega às 5 horas da manhã, ele espera todo mundo. Quando dá 11 horas da noite, ele sai, né? Eu tomando conta da vida dos outros, não. 11 horas da noite, eu fiquei assim, pastor, desde o dia que eu vim chamar ele. Pastor Bruno. E é homossexual. É homossexual, a casa é cheia de cada um de aplique, cada um de shortinho aqui, que não sei o quê. Então, E chamaram de pastor Bruno. A mãe veste aquele roupão. A mãe até saiu daí e deixou a casa com eles. 5 horas da manhã ele está chegando bêbado, não consegue manobrar. E tem um casalzinho, um novinho que vai lá sempre, que ele tem um dia fé. Aí ele vem com blusão, assim, do senhor, tudo arrumadinho para atender o casalzinho. Você viu o que a irmã está falando aqui? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu recebi uma pessoa aqui na igreja. Meu Deus. Estou falando sério. Dia de ensino, eu estava falando sobre dons espirituais.
Aí a pessoa fala assim, pastor, o que usa o meu marido? Porque ele é usado por Deus poderosamente, mas ele usa drogas dentro de casa. Ele está usando droga lá, em casa, chega alguém e bate na porta, missionário fulano de tal. Aí ele larga a droga lá e vai orar pela pessoa e fala coisas que a pessoa, a lágrima vem, a pessoa se derrete ali. E ele volta, ela vê Deus, ela falou, eu vejo Deus usando ele. Daqui a pouco ele volta para a droga de novo. Isso são palavras eloquentes. As pessoas querem escutar. Aí, o que é isso? Eu falei, carne e dons que ele recebeu, que está usando contra para a maldição dele próprio. Ele recebeu o dom de Deus e está usando para a própria maldição. Tá? Então tem gente que usa dons para a própria maldição. Eu conheci um pastor que ele fazia em troca disso. Que dinheiro? Ele ia lá, chamava ele orava, fazia, começou a subir. Só por causa do dinheiro, e Deus foi lá, desceu completamente. Viu só? Tem que ter esse discernimento, irmão. Cuidado. O dom é importante? É. Mas olha o que a Bíblia fala, para que serve o dom. Vamos lá em Coríntios. Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Para que é o dom? Está escrito. Para o que for útil. Para o que for útil. Não está escrito aí no versículo 7, 12, 7? O que está escrito? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Ou para um bem comum. Para um bem comum. Para o benefício. Para o bem de todos. O dom é para o bem de todos. Se a pessoa está usando o dom para o bem dele, cuidado. Se alguém está usando o dom para o benefício dele, problema sério. Então você não pode confundir uma pessoa. Eu sempre digo o seguinte: não confunda ser usado por Deus com usar Deus. Tem gente que não é usado por Deus. Tem gente que usa Deus. Essa é a diferença. Exatamente. Uma dúvida. Em questão desses cantores gospel aí, que coloca surdos para ir na igreja. Deus não deu o dom dele para eles? Deu. Por que isso? De uns cobrarem 15 mil, 50 mil, 30 mil, fazer exigências para ir na igreja? Eles já receberam o galardão deles. Eles já estão recebendo o valor e o prêmio pelo dom deles. Jesus falou isso, claro. Eles estão em interesse próprio. Não é um bem comum. Ele não está ajudando ninguém. Está ajudando ele mesmo. Ele acha que está fazendo bem para alguém. Não está nada. Mas aí ele esquece que ele está. Está usando para ele mesmo. Ok? Mas o exemplo todo, pastor, vamos colocar assim, se ele ficasse no anonimato, vamos colocar assim, hoje existe a MK, produtora. Estou falando isso porque eu sou músico. Sei. E a MK produtora. A culpa disso tudo são as produtoras musicais. É uma indústria. Porque é uma indústria, tá ligado? Porque, tipo assim, ele tem o dom e ele quer, automaticamente ele diz que vai exercer o dom dele e tem que receber o lucro. Aí a MK pega, tipo assim, anonimamente pega o nome do cantor, coloca, a música dele estoura, entra a publicação na empresa. Aí, tipo assim, a MK pega ele, arredoma ele e a MK faz isso. Você não fala diretamente com o músico, você fala diretamente com o produtor musical dele. Entendeu? É por aí, querido. Então, E se ele for a um local sem a MK autorizar, ele tem que organizar uma MK. Às vezes a gente junta o músico, mas o fundamento
hoje para mim, como assim, é mais fácil usar uma plataforma no YouTube, fazer ministrações e não estar amarrado a ninguém. Entendeu? E mais temos um canal no YouTube, vamos começar a lançar. E é assim que funciona, porque senão você vai começar a acrescentar o reino, mas você vai ter que ficar reclamando porque a sua empresa te obriga. Amém. Enquanto vocês estavam falando, eu já coloquei logo todo logo para poder adiantar. Vamos lá então. Ó, milagres. É uma pessoa que tem dom de operar milagres, que ele vai pegar uma reunião e vai fazer coisas tremendas naquele lugar. Ele tem um dom para isso. Significa que ele vai ter salvo só porque ele tem dom de milagre? Não. O dom é para o bem comum, é para o bem da igreja, o bem da comunidade. Milagres. Outro, profecia. O que é profecia? É a pessoa que tem o dom de profetizar. Não ministério profético, que é uma coisa diferente. Que existe o ministério de profecia e existe o dom de profecia. O que é o ministério de profecia? Pode ser o pregador, pode ser aquele que está profetizando, pregando. E o que tem dom de profecia? É aquele que tem o dom de profetizar no meio da igreja, que não necessariamente é o pregador. O outro é o discernimento do espírito, de espíritos, para você entender que qual é o espírito que está usando aquela pessoa, se é dele mesmo, se é da carne, se é do maligno ou se é de Deus. Discernimento, para você discernir, entender o que está acontecendo ali. Discernimento, preciso ter. Variedade de línguas. O que é variedade de língua? É a pessoa que fala várias línguas. Ele é baseado no Espírito Santo e fala língua. Então ele não fala só um tipo de língua, ele fala várias línguas. Alguém aqui tem esse dom de falar várias línguas? Tem? Uma pessoa, duas, três. Então, você está falando. Então, e por último, a interpretação das línguas. A pessoa está falando a língua ali e você está tendo discernimento do que a pessoa está falando. Muitas vezes a gente não vê mais esse dom muito por aí. Na igreja tem um. Oi? Na igreja tem um que interpreta. Tem um que interpreta? Então, antigamente a gente via muito. Uma irmã ou um irmão falando em línguas e tinha outra pessoa interpretando aquilo. Era muito lindo e muito importante esse dom. Entendeu? De interpretar o que está sendo dito. O que eu quero dizer com isso aqui? Quantos dons tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dons. É possível uma pessoa só ter todos esses dons aqui? Será que tem uma pessoa só ter todos esses dons? A grande verdade é que não é necessariamente que uma pessoa só tenha todos os dons. É importante que numa igreja tenha todos os dons. Viu? Deu para entender? É importante que numa igreja, numa congregação, tenha esses dons. Gente que que tem dom de curar. Outro tem o dom da fé. E por aí fora. Deu para entender? Até aqui tudo certo? Amém. Então nós vamos terminar hoje aqui. A última aula será semana que vem. Que dia é semana que vem? Hoje é 26? 2. Dia 2. É dia 2? É porque a consagração lá na igreja, né? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Olha, exclusivamente todo primeiro domingo nós temos a ceia aqui. Então nós vamos começar a aula às 10 horas. Ok?
Então nós vamos fazer a nossa ceia da nossa igreja, porque eu ia botar para a noite a ceia, mas porque nós temos uma filial e eles têm que vir na ceia pelo menos de 2 em 2 meses. Então nós vamos manter a nossa ceia de manhã lá no salão e vamos começar 10 horas, combinado? Nosso seminário, tá bom? Então semana que vem traga o trabalho, vai ter prova, semana que vem prova também, última aula e prova, e o trabalho, ok? Esse mesmo trabalho. Pode. Vai entregar o trabalho e fazer prova também, tudo junto. Não, Não, esse aqui só esse mesmo. Deixa eu te falar aqui. Quem não quiser fazer trabalho, não precisa. Só que não vai garantir os 2 pontos, só isso. Ok? Esse meu tá bom, é só eu passar ali e fazer a capa. Poxa, aí você... Tá bom? Mas é importante que faça o trabalho para você já ir treinando. Esse assunto, irmão, que nós estamos estudando, é um dos mais necessários e polêmicos de um seminário. Tá? Falar sobre o Espírito Santo não é uma coisa muito fácil, mas eu acredito que o que foi transmitido você absorveu bem, e o que não absorveu vai aprender mais, tá bom? Deus abençoe você. Nós vamos terminar aqui o nosso vídeo. Depois, quem quiser compartilhar, compartilha, chame alguém, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Deixa eu ver que tem gente assistindo aqui, ó. É a Márcia Gugel Nascimento, tá falando aqui que gostou da aula. Deus abençoe.